Você já passou por isso. Mas talvez não tenha entendido direito o que era, mas sentiu. A pessoa que parecia menos interessada tinha mais poder na relação. Você se movia, você iniciava, você sustentava. E do outro lado, aquela presença que não se esforçava tanto, que não demonstrava com a mesma intensidade e que parecia quase indiferente em certos momentos, era a presença que definia o ritmo de tudo. Quando havia contato e quando não havia. Quando as coisas avançavam e quando recuavam. Quando você se sentia seguro e quando não. E o problema era que você percebia tudo isso, que havia um desequilíbrio, que estava investindo mais do que recebia, e mesmo sabendo, continuava. Hoje você vai entender por que quem demonstra menos interesse sempre tem mais controle, e como essa lei silenciosa opera em todas as relações humanas sem pedir permissão. Existe uma lei nas relações humanas que ninguém ensina formalmente, mas que todo mundo aprende da forma mais difícil possível. A lei do interesse relativo. Ela é simples na teoria, devastadora na prática. Numa relação entre duas pessoas, quem precisa menos da relação tem mais poder sobre ela. Não porque seja mais valioso como pessoa, mais inteligente ou mais atraente, mas porque a necessidade cria vulnerabilidade. E vulnerabilidade, quando percebida pelo outro lado, muda completamente a dinâmica. Enquanto você precisava, enquanto havia urgência, expectativa para manter aquilo funcionando, você comunicava algo que trabalhava diretamente contra você, que o custo de perder o vínculo era maior para você do que para o outro. E quando um lado tem mais a perder do que o outro, o poder naturalmente vai para quem tem menos a perder. E isso acontece através de uma dinâmica que opera de forma automática, independente de intenção, caráter ou qualquer coisa que não seja a simples matemática do interesse relativo. Marco Aurélio escreveu que aquele que não depende de nada externo para estar bem é o único verdadeiramente livre, e liberdade nas relações humanas se traduz em poder. E é isso que a lei do interesse relativo revela. O poder numa relação não está em quem é melhor, está em quem precisa menos. E quem precisa menos comunica essa independência antes de qualquer palavra ser dita. Não precisa iniciar sempre, nem precisa preencher cada silêncio. E essa ausência de necessidade, por mais sutil que pareça, é percebida de forma imediata e instintiva por quem está do outro lado. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de detectar dependência emocional, não através de análise consciente, mas através de sinais que nem a pessoa que os emite percebe que está emitindo. Pense em dois ímãs. Quando dois ímãs estão próximos, a direção em que um aponta determina se eles se atraem ou se repelem. Numa relação onde um lado precisa mais, o campo magnético é assimétrico. Um lado puxa, o outro recua. Um avança, o outro se distancia. E quanto mais o lado que precisa avança, tentando compensar o desequilíbrio, mais o outro lado recua, porque esforço visível comunica necessidade. E necessidade, como já vimos, é o que transfere o poder para o outro lado. Sêneca escreveu que o homem que não controla seus próprios estados internos é controlado por qualquer um que aprenda onde estão seus pontos de pressão. E é exatamente isso que acontece quando a necessidade é visível. Você entrega, sem perceber, um mapa dos seus pontos de pressão. Mostra onde dói, onde a insegurança mora, onde a necessidade de confirmação existe. E quem tem esse mapa, conscientemente ou não, passa a navegar a relação de uma forma que mantém o poder do lado dele, porque a dinâmica foi estabelecida dessa forma. E dinâmicas estabelecidas tendem a se perpetuar até que algo as interrompa. E o único movimento que interrompe essa dinâmica de forma definitiva não é confronto, não é conversas sobre o desequilíbrio, é remover a necessidade que criou o desequilíbrio. E aqui está o ponto que transforma completamente como você entende essa lei. Remover a necessidade não é uma estratégia que você aplica para recuperar poder numa relação. É uma transformação interna que acontece quando você para de construir o seu bem-estar em cima de algo que está fora do seu controle. Quando a validação do outro para de ser necessária para você se sentir inteiro. Quando a presença do outro para de ser a condição para você estar bem. Quando a relação, qualquer relação, passa a ser algo que você escolhe porque enriquece a sua vida, não algo de que você depende
porque sua estabilidade interna exige. Epicteto ensinava que a liberdade começa no momento em que você para de depender do comportamento alheio para determinar o seu estado interno. E quando você chega nesse lugar, a dinâmica muda. Não porque você manipulou o outro, mas porque você se tornou alguém diferente. Alguém que não precisa da mesma forma. Alguém que comunica, sem dizer uma palavra, que o custo de perder essa relação não define o seu equilíbrio. E quando essa comunicação é verdadeira, o campo magnético muda. O que antes te afastava começa a te aproximar. O que antes ignorava começa a notar. O que antes tinha todo o controle, começa a perceber que o controle migrou. Porque você parou de jogar e se tornou algo que não precisa de jogo para existir. Você não vai recuperar o poder nas suas relações fingindo não se importar. Vai recuperar parando de depender do que as relações te oferecem, para saber quem você é. E quando isso acontece de verdade, as relações mudam, as pessoas mudam. Não porque o mundo conspirou a seu favor, mas porque você se tornou alguém para quem o desequilíbrio simplesmente não tem mais onde se instalar. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E lembre-se, quem tem mais controle não é quem mais se esforça. É quem menos precisa que o esforço seja reconhecido. Até o próximo vídeo.